Amém. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé e abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Romanos 8 e 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais esse culto de louvor e gratidão a Ti. Nós te agradecemos por cada um que aqui chegou e te agradecemos também por essa palavra lida. Que o Senhor venha guardá-la em nossas mentes, nos nossos corações e venha nos ajudá-la a pôr em prática. Pai, nós te agradecemos pelo Teu amor, pelos Teus benefícios e por tudo que o Senhor tem feito por nós, mesmo sendo pecadores. Nós te agradecemos pelo Seu Filho, Senhor, e pelo sacrifício, e por tantas outras coisas que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor, por esse departamento, por cada um que chegou até aqui. Nós te agradecemos por tê-los trazido em paz até aqui e já te pedimos que o Senhor nos leve em paz também. Nós te agradecemos, Senhor, pelo que já foi feito aqui, pelo que ainda será dito, pelo que ainda será louvado, que o Senhor venha abrir as nossas mentes e os nossos corações para receber a Tua palavra. Nos perdoe pelas nossas falhas, pelos nossos pecados e nos ajude, Senhor, a estar todos os dias olhando para Ti. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. No nome de Jesus, amém. Vamos dar continuidade ao nosso culto. Neste momento eu quero convidar novamente o grupo Filhos do Rei. E após os Filhos do Rei, o presbítero Irani já vai estar com a oportunidade de trazer a mensagem dessa noite. Nós saudamos novamente a todos os irmãos em nome do Senhor Jesus.
Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, 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 como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, temos que ser um, temos que ser um, temos que ser um. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, temos que ser um, temos que ser um, temos que ser um. Amém. Oi, Alonso. Oi. Meus irmãos, eu saúdo a todos em nome de Jesus. Amém. Damos graças a Deus por este momento, por esta oportunidade, para a gente celebrar a Deus. Nós vamos ler um texto nas Escrituras, por isso eu os convido a ficar de pé. 1 Samuel, capítulo 3, nós leremos do 1 ao 10. 1 Samuel, capítulo 3, do 1 ao 10. Primeira Samuel, capítulo 3, do 1 ao 10. E diz assim a palavra:
E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou, e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o Senhor, que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Amém. Pai eterno e santo, Deus justo e poderoso, nós continuamos em tua presença nesta noite, Senhor. Queremos te agradecer, meu Deus, por estes momentos, por estas vidas, ó Pai, que estão aqui presentes, ó Deus, pelas que nos acompanham através da live, ó Pai. E rogamos a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua mão poderosa, Senhor, esteja estendida sobre a vida de cada um, ó Deus, abençoando, ó Pai, dando a compreensão, ó Pai querido, abençoando espiritualmente, Senhor, cada vida, cada coração, ó Pai, dando o entendimento, Pai, a compreensão da Tua palavra. Ó Deus, que esta compreensão produz em nosso coração o crescimento que Tu queres. Em nome de Jesus, ó Pai, rogamos a Ti que nos dê este entendimento. No nome de Jesus, nós te oramos, Pai, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Pode sentar-se. Meus irmãos, nós estamos vivendo a época chamada pós-moderna. Nós já ouvimos muito sobre a pós-modernidade aqui na igreja, tendo em vista que um trimestre inteiro foi dedicado na escola bíblica, né, sobre a pós-modernidade, os problemas da pós-modernidade. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre uma questão relacionada à pós-modernidade. Nós vivemos em uma época onde o mundo digital ele é muito presente na nossa vida. O mundo digital ele faz parte da nossa vida hoje, né? Há casos em que, se você tirar o celular da mão de alguém, né, de um jovem, de um adolescente, até adultos, é mesmo que você tirar assim uma parte do corpo dele, decepar mesmo uma parte do corpo, né? Se a gente olhar na internet, a gente vai ver vários vídeos de histeria, porque o pai, alguém foi lá e tomou o celular. Outros, um videogame. Eu vi um vídeo de um jovem que o pai vai lá, pega o videogame e joga na churrasqueira. Joga o videogame na churrasqueira. Mas não era por ruindade não, foi até por amor o ato. Porque o jovem simplesmente incorporou a sua vida à vida digital, no caso o game, o videogame. E ele não conseguia fazer outra coisa, a não ser estar plugado no videogame, se alimentando a si mesmo dos jogos, né? E a gente está, como eu disse, nos nossos dias, vivendo essa era digital. Isso é muito presente na nossa vida. Isso é muito forte na nossa vida. E uma coisa que é um dos perigos do mundo digital: o mundo digital é bom, mas também é ruim.
ele tem as duas faces, né? Ele tem a face que pode lhe estender a mão e trazer alguns benefícios para a sua vida social, para a nossa vida social, para a nossa vida econômica, mas também pode trazer alguns prejuízos para a vida social e para a vida econômica, né? E aí a gente precisa saber distinguir as coisas, colocar um ponto final no que é preciso, colocar um freio no que é preciso, para que nós não sejamos prejudicados, né? Para que a gente não seja prejudicado. Porém, nos nossos dias, a gente está vivendo uma febre dos chamados influencers. Todo mundo sabe o que é um influencer, né? Aqui, se a gente perguntar de Keila aqui, que é a mais velha, brincadeira, Keila, é assim, nós estamos próximos, né? Do mais velho ao mais novo, todo mundo sabe o que é um influencer digital. E eu fico, às vezes, olhando alguns vídeos dos influencers, e tem alguns que são tão assim maléficos, mas que tem assim uma população tão grande de pessoas que seguem esse tipo de influência, que o camarada não tem a menor vergonha, o menor pudor de ir lá na rede social, de ir lá e expor com vídeos, até livros, né? O seu posicionamento sobre família, sobre Cristo, sobre fé, sobre igreja. E diga-se de passagem, todo o seu posicionamento em relação a isso são deturpadores, são posicionamentos que trazem uma conotação terrível, até muitas vezes uma certa violência verbal em relação a esses posicionamentos. Mas a gente está vendo uma gama muito grande de pessoas que estão sendo influenciadas, né? Começam a assistir, começam a ouvir, começam a ver, começam a absorver, começam a aprender e começam a viver. E aí onde mora o perigo. E nesta noite eu gostaria de trazer em rápidas palavras dois exemplos. Não são influências digitais, mas também esses dois exemplos não podem ser tidos como ultrapassados. Por que não podem ser tidos como ultrapassados? Porque a palavra de Deus não é ultrapassada. Porque a Bíblia não é ultrapassada. Sabe o que é ultrapassado? É o conceito moderno ou o conceito pós-moderno em relação aos princípios bíblicos que sejam errados. Isso é ultrapassado. Mas a Bíblia não é ultrapassada. E eu quero trazer dois conceitos. E aí, o meu objetivo nesta noite é apontar esses dois exemplos, Um nós lemos agora, que é o de Samuel. E o outro exemplo nós não lemos, mas está no capítulo 2 de 1 Samuel, a partir do versículo 12, que é o exemplo dos filhos de Eli. Samuel era um jovem, os filhos de Eli também eram jovens. E nós queremos, nesta noite, trazer à tona aqui esses dois exemplos, traçar aqui um pequeno paralelo entre os dois exemplos, e retirar para nós a lição, o ensino, o que há de um pouco do que há de melhor, porque há muito do que nós aprendemos, mas tiramos um pouco de proveito, de ensino desses dois exemplos. E aprendendo um pouco destes dois exemplos, nós que estamos sendo bombardeados pelos influencers, cujo objetivo, na sua maioria, é fazer você esquecer a fé, esquecer Deus e colocar você no centro do universo. Isso chama-se egocentrismo. É a valorização do eu. Eu posso, eu sou, eu faço, porque quem manda sou eu. Isso é egocentrismo. Nós não vivemos o egocentrismo, nós vivemos o cristocentrismo. Cristo no centro do universo, Cristo no centro da nossa vida, Cristo como
princípio fundamental para a nossa vida. Não somente enquanto como pessoa, como Deus, mas como ensinador e como aquele a quem nós devemos realmente ser, por quem devemos realmente ser influenciados. Os seus ensinos, as suas orientações, os seus princípios. Nós vamos ver aqui esses dois, né? Vamos começar aqui os filhos de Eli. Quem eram os filhos de Eli? Os filhos de Eli eram jovens, ele tinha 2 filhos. 2 jovens, filhos de um sacerdote, né? Filhos de um sacerdote. Não sou adepto daqueles que colocam a culpa no sacerdote se os seus filhos não seguem o seu exemplo. Isto está totalmente errado. Mas sou adepto o filho que é filho do sacerdote tem como dever aprender com o sacerdote. Se ele vai aprender ou não, é com ele. Por isso que a gente está trazendo aqui à tona esses 2 exemplos. Os 2 filhos de Eli nasceram no templo, viveram no templo, viram no templo e tiveram a oportunidade de aprender no templo. Porque Eli era sacerdote, Eli era um levita, Eli cuidava do templo, do culto, de ensinar ao povo, de ensinar a palavra, de ensinar a lei, de orientar o povo o caminho que deveriam andar, ensinar o povo como eles deveriam proceder, porque era povo de Deus. O sacerdote estava lá, uma das suas funções era orientar o povo, era ensinar o povo. E os seus 2 filhos estavam ali, acompanhando na aba da calça de Eli, na aba sacerdotal, vendo o seu pai ensinar. Eli era para os seus filhos, ou deveria ser para os seus filhos deveriam olhar para Eli e ver nele esse influenciador. Esse influencer que leva, que conduz, através dos seus ensinamentos, através da sua orientação, através dos seus conselhos, através do ensinamento da palavra, as suas vidas, assim como a de todo o povo de Israel, a buscar a Deus, a entrar e a viver na presença de Deus. Eli era esse influenciador, e quem olhasse, quem pudesse contemplar Eli exercendo a sua função de sacerdote, tinha a oportunidade de aprender isso com ele. E ninguém melhor do que os 2 filhos, que ali estavam com ele todos os dias. É bem verdade que quando a gente convive, né, a gente conhece os defeitos mais de perto. Aqui vocês conhecem, talvez alguém, não sei se alguém já conseguiu identificar algum defeito meu. Eu tenho um bocado, mas pergunta a minha mulher e aos meus filhos, que eles vão dizer bem direitinho um bocado de defeito que eu tenho, né? Mas mesmo com essas fagulhazinhas, com esses defeitos que a gente tem, porque nós não somos perfeitos, buscamos essa perfeição, e por isso melhoramos, mas não alcançamos a perfeição total enquanto estamos aqui. Mas porque nós buscamos, nós também ensinamos. E aqueles ensinados têm a oportunidade de aprender. Entendamos que é a oportunidade que Deus nos dá, que Deus nos concede, que Deus nos coloca diante dela, para a gente aprender. A gente vai para a escola, e lá na escola a gente aprende matemática, né? As 4 operações básicas. Depois a gente aprende potenciação, radiciação, exponenciação e por aí vai. Mas as básicas a gente aprende. A gente aprende quantos ossos tem no corpo. Mas sabe por que a gente aprende? Porque tem alguém lá que ensina. E a gente quer crescer na vida, né? O nosso influencer ali é o professor. Ele está influenciando
educacionalmente, ele está repassando um conhecimento e a gente aprende o conhecimento. Na nossa caminhada, a gente tem a oportunidade de aprender com aqueles que nos ensinam. Aprender a palavra, aprender a maneira e a forma como proceder, inclusive a forma de como crescer de forma saudável. Como crescer de forma saudável, de forma equilibrada. E a gente vai entender que esse crescimento saudável e equilibrado está no conhecimento da palavra, no aprendizado da palavra. Aprender a palavra, absorver a palavra, o ensinamento da palavra proporcionará em nós, produzirá em nós um crescimento mais robusto, um crescimento fortalecido. E aí sim, os digitais não chegarão a nos alcançar. Os filhos de Eli tinham um influencer dentro de casa, mas eles preferiram não receber a influência do pai. Eles preferiram receber a influência dos de fora. Quando eu digo dos de fora, dos pagãos, daqueles que não conheciam a Deus. Porque os que não conhecem a Deus, no caso aqui do contexto, os que não conheciam a Deus eram os rebeldes, os filisteus, por exemplo, né? Eram aqueles que não conheciam a Deus e o objetivo deles era destruir o povo de Deus. Então a rebeldia fazia parte da vida dos influencers que os filhos de Eli optaram por receber deles as influências. O texto diz que um servo do sacerdote, quando estavam cozendo as carnes cuja gordura havia sido sacrificada, dos sacrifícios, o sangue havia sido sacrificado, um servo do sacerdote deveria ir com um garfo e espetar lá dentro da panela, né? E o que trouxesse carne cozida, levaria para o sacerdote para ele comer. Era um procedimento legal, era um procedimento da lei. Os filhos de Eli, eles chegavam e diziam, não, eu quero essa carne aqui, porque o sacerdote não quer mais comer carne cozida não, ele quer comer carne assada. Era de jeito, você lê aqui no capítulo 2, de 1 Samuel, ele quer carne assada. Estou parafraseando aqui, mas na verdade o que eles faziam? Eles iam e ao invés de fazer o procedimento que era o correto, enfiar o espeto e pegar a carne que viesse cozida, eles pegavam a carne crua para ir comer assada. Fazer o famoso churrasco. E isso era uma prática ilegal. Era ilegal. O sacerdote não tinha mandado fazer daquele jeito. E eles faziam. Não somente isso, eles eram também prostitutos. E eles se prostituíam na porta da tenda da congregação. Aqui traduzindo na nossa linguagem, era como se eles trouxessem as prostitutas e praticassem o ato ali na porta do templo. Entendeu? O pai já era velho, os olhos já estavam se fechando, a visão já estava indo embora, mas ele nunca deixou de dizer, olha, meu filho, não faça isso, vocês estão errados, não é dessa forma. Ele sempre foi lá e orientou, não deixou de fazê-lo. Mas a influência que eles absorveram foi a de fora. E eles iam e se prostituíam na porta da tenda da congregação, lugar de adoração. A tenda era o lugar da adoração. E eles se prostituíam ali. A questão não é, então se prostituir em outro lugar, está tudo bem? Está tudo errado. Mas eles faziam pior. Se é errado se prostituir, eles faziam pior. Eles multiplicavam aí e levavam a enésima potência, né? Não tem fim a tônica da sua perversão. Não tinha fim. Eles praticavam o ato da prostituição na entrada da tenda da congregação, no lugar da adoração. Então você tem esse exemplo negativo, você tem esse exemplo errado, você tem esse exemplo. Você imagine os
influenciados por esses meninos, por aqueles meninos, né? Você imagina o povo, os jovens da época, que contemplassem isso, que vissem isso. Não, vamos seguir aqui o exemplo aqui dos meninos de Eli. Vamos seguir o exemplo deles aqui. Ofni e Finéias, né? O nome deles. Vamos seguir aqui o exemplo dos dois meninos de Eli. Afinal de contas, eles são filhos do sacerdote. Estão fazendo, então vamos fazer também. Esquecendo que a principal influência que a gente deve receber é a de Deus. É a do Espírito Santo. É da palavra. É essa a influência que nós devemos receber. Por outro lado, nós temos o Samuelzinho de Aninha e Elcana, né? Sabemos que Samuel foi consagrado a Deus, sabemos que Ana consagrou Samuel a Deus, porque Samuel era fruto de um voto, né? Se o Senhor me conceder, eu vou levá-lo ao templo e ele vai servir no templo. Ok, mas estamos falando de influência. Samuel foi criado dentro desse contexto. Qual era o contexto? Eu fico imaginando Samuel deitado lá, não sei se era numa rede ou se era numa cama, acho que era numa cama, viu, irmã Maria? E ele só observando o que estava acontecendo, o que os filhos de Eli estavam fazendo. Só olhando o que os filhos de Eli estavam fazendo. Samuel podia. Ele podia também, rapaz, já está ficando taludinho o menino. Ele podia entrar na mesma onda. Eles podiam entrar, ele poderia, entendeu? Entrar no mesmo contexto dos meninos de Eli. E ir para a farra. Mas não. O Samuelzinho era um menino obediente. Era um menino que preferia a influência boa. Preferia a influência positiva. Preferia a influência que pudesse alimentar o seu interior. Não o ego, mas o seu espiritual. E a influência que Samuel recebia era a mesma influência que foi dada também aos filhos de Eli. Mas os filhos de Eli não quiseram. Mas Samuel quis. Samuel atentou. Samuel atentou para o ensino do velhinho. E a gente sempre foi assim, mas eu digo que nos nossos dias a gente está vivendo isso com muito mais intensidade. Não, já está velho, está ultrapassado. Mas o ensino da palavra é: ouça o ensino dos velhinhos. Jovens, deem ouvidos ao conselho dos velhinhos. Claro, os velhinhos aqui não necessariamente dos 70, 80 anos, mas que sejam mais velhos porque tem mais experiência de vida e sabe o que está orientando, sabe o que está falando. Ofni e Finéias não quiseram, foi da turma dos velhinhos ultrapassados, mas Samuel não, Samuel era da turma da credibilidade, à orientação, ao ensino, ao conselho do velhinho. É tanto que aí Deus vai se revelar a Samuel. O texto diz, como nós lemos, que ali não havia ainda visão, era somente a palavra, somente o texto, não tinha visões ainda. Deus não se manifestava ainda através de visões. E Samuel está dormindo e ouve a voz: Samuel, Samuel. Quem é a primeira pessoa que ele vai pensar que está lhe chamando? O seu influenciador, né? O seu influenciador. A gente está no celular, aí vai assim nos canais, né? Aí quando o celular faz o plique-plique aqui, que a gente olha, é aquele que eu sigo. Ele botou um vídeo novo, vamos lá, vamos assistir. Vamos ver qual é o ensinamento que ele tem, né? E muitas vezes ele está ensinando a rebeldia, ele está ensinando a você abdicar da sua fé, ele está ensinando, e muitas vezes esse ensinamento ele não está de forma explícita, mas está incubada. Mas o interessante é que é possível absorver essas mensagens
subliminares. O adulto muitas vezes nem consegue entender isso, porque a mensagem tem um público-alvo. Se é a criança absorve, o adulto não consegue ver. Se é o jovem, o adolescente, esse público-alvo consegue absorver, consegue reter essa mensagem. O adulto não consegue, se ele não tiver um tempo mais profundo para fazer uma análise. Muitas vezes até uma análise textual do que o camarada está falando. Análise de palavras mesmo. Mas o público-alvo é muito fácil, vem assim de uma maneira muito forte e cola muito rápido. Samuel, a primeira coisa que veio na mente dele foi que Eli estava chamando ele. O influenciador principal da vida dele. E ele vai até o quarto, até onde Eli está, como nós já vimos aqui, 2 vezes. Na terceira vez, Eli já é experiente. Um influenciador da palavra. Um velhinho que conhecia Deus. Entendeu que não era, o que ele estava ouvindo, não era ele que estava chamando, mas era o Senhor. Então orienta, olha, quando você ouvir a próxima vez, você diga, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Foi o que ele fez. E aí Deus se revela para Samuel. E Samuel, que foi influenciado pelo velhinho, ele foi influenciado pelo velhinho a ser um homem de bem, a ser um homem temente a Deus. Quando Deus fala com ele, olha o que é que ele vai dizer. Fala, porque o teu servo ouve. Se o Senhor está falando comigo, fala, porque eu me deixo ser influenciado pelo Senhor. Eu me deixo ser ensinado pelo Senhor. Pode falar, porque eu estou pronto para lhe ouvir. Mas eu não vou somente te ouvir. Eu vou obedecer o que o Senhor está ensinando. Eu vou obedecer o que o Senhor está falando. E aí Deus vai e usa Samuel, fala para Samuel, entrega a Samuel o que vai acontecer a Israel, o que vai acontecer a Eli. E ele diz que o que vai acontecer a Israel é algo muito forte. E aí a gente vai para o resumo do que aconteceu. Os filhos de Eli, que não retiveram o ensino e a influência do seu pai. Como é que eles terminaram? Mortos. Mortos na batalha. O seu pai, Israel tinha ido para uma batalha, a Arca da Aliança tinha ido, e naquela batalha a arca foi tomada e os filhos dele foram mortos. E ele estava lá em cima na murada da cidade, e quando chegaram disseram, os teus filhos estão mortos. E a arca foi tomada. A Bíblia diz que quando ele ouviu que a arca foi tomada, até suportaria a morte do filho, mas a arca foi tomada. Ele cai de cima do muro e quebra o pescoço. Triste fim para ambos. Mas o mais triste foi o fim daqueles que foram influenciados pelos pagãos. Samuel tornou-se sacerdote. Samuel tornou-se sacerdote, ungiu Saul. O povo pediu o rei, Deus levanta Saul, ungiu Saul como rei. Vai e unge Davi como rei. Davi ainda jovem. Davi também é um outro exemplo, não se deixa ser influenciado pelos arredores. Só para a gente terminar. Davi foi deixar comida para os seus irmãos. E o filisteu estava lá insultando Israel, já estava com um bocado de dias. Insultando, e ninguém tinha coragem. E Davi começa a ouvir o zum. E começa a ouvir o gigante lá, dizendo que Israel não tinha ninguém tinha coragem. E chamando para brigar mesmo, chamando para guerrear. Eu vou sozinho, cadê? Ninguém tem coragem? Um homem com quase 3 metros de altura e um moleque rei buchudo, com as pernas zambeta. Mas a diferença
é que o moleque buchudo das pernas zambeta, são palavras minhas, a Bíblia diz que ele era belo. Ele era formoso. Era baixinho, era pequenininho, mas era formoso, o menino era bonito. Era influenciado pela fé em Deus, era influenciado por Deus. Enquanto o gigante estava lá tentando desmoralizar o exército de Israel, Davi estava ouvindo, e aí veio o zum, zum, zum. Não somente ele vê lá a afronta do gigante, mas ele começa a perguntar, ele pergunta aos seus irmãos, o que é que está acontecendo? Qual é a recompensa? E os irmãos deles espraguejam ele, os irmãos dele espraguejam ele. Você vai aqui, o que você vai fazer? Nos desmoralizar. Ora, já estava desmoralizado. Mas Davi não foi influenciado pelo espraguejamento dos irmãos. Davi estava influenciado pela fé em Deus. E ele pergunta a outras pessoas, e aí os camaradas dizem, rapaz, ele simplesmente vai dar a mão da filha dele em casamento. E tem a coisa, e vai tirar todos os impostos da família do camarada. Ele disse, eu estou dentro. E Davi vai lá e vence o gigante. Mas você imagina se Davi tivesse sido influenciado pelo que ele estava ouvindo os irmãos brigando com ele, você veio aqui para desmoralizar a gente. O que o gigante estava dizendo. A suma de tudo isso é quem estamos permitindo que nos influencie. Os filhos de Eli, o gigante, os irmãos de Davi, ou Samuel, Davi, Paulo, Timóteo e muitos outros. Quem nós permitiremos ou estamos permitindo que nos influencie? Para a gente finalizar, Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Sejam imitadores de Cristo. Sejam influenciados por Ele. Os influencers não têm nenhum compromisso com Deus e nem com você. Mas o Senhor tem um compromisso com você. Tenhamos também compromisso com Ele e permitamos ser influenciados por Ele. E aí, nós estaremos também influenciando outras pessoas, trazendo outras pessoas para Cristo e ganhando almas para o reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Chegamos ao fim de mais uma reunião e para encerrar eu quero convidar o presidente do Departamento de Adolescentes para trazer os avisos e a oração final. Desde já agradeço minha oportunidade em nome santo do Senhor Jesus. Tenho o prazer de saudar todos em nome de Jesus. Queria agradecer a cada um que chegou aqui nesta noite para louvar e agradecer o nome do Senhor e juntos aprender um pouco mais sobre a sua palavra. Tem alguns avisos, que amanhã às 9 horas temos a Escola Bíblica Dominical e todos estão convidados para estar participando e se alimentando da palavra de Deus. E à noite também, às 19h30, tem o culto aqui e todos também estão convidados para estar participando junto conosco, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Quero convidar a todos a ficar de pé para orarmos e encerrar o nosso trabalho e agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Oremos. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, Pai querido, por cada livramento concedido neste dia, Pai. Ó Pai querido, vem derramar da sua bênção, do seu amor, sua misericórdia, ó Pai, sobre cada um que está aqui presente, Senhor, sobre aqueles que não puderam vir, ó Pai. Abençoa grandemente a família de cada um, Senhor, vem ajudar, Pai, na dificuldade que cada um estiver passando, Senhor. Estende a tua mão sobre cada um, ó Pai.
Ó Pai querido, vem perdoar todos os nossos erros, ó Pai, todos os nossos pecados, Deus. Que cada dia mais vamos ter sede de Ti, Senhor. Que venhamos buscar a Ti, ó Pai. Buscar a Tua palavra, Senhor, para engrandecer e louvar o Teu nome, Pai. Pois sabemos que só o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória, Pai querido. Derrama do Seu amor e da Sua misericórdia, ó Pai. É isso, Senhor, que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Não, não. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, pois Teu amor não falha. Não.